Exposição a ruído, a barulho, faz parte da vida, não dá para viver em silêncio o tempo todo. Agora, dependendo do nível de ruído, isso é um problema. Uma feira livre, tudo bem, você está aqui de passagem, mas o tempo todo barulho pode afetar o seu sistema nervoso, gerar estresse, prejudicar a sua qualidade de vida. Em várias cidades do Brasil, esse é considerado o maior problema. No Cidades e Soluções de hoje você vai entender a ciência do ruído. Qual é o limite da exposição ao barulho que a gente suporta e o que está em jogo quando a gente fala disso? Começa agora. Promoção do Moto Limão, R$3. Abacaxi, R$5. Água de coco, R$5. Banana, R$5. Manga, 3 por R$10. Limão, R$3. Aí, água de coco, R$2. Água de coco, R$3. Os níveis elevados de ruído alteram o nosso sistema normal. Nós não ficamos surdos, mas ficamos irritados, ficamos cansados, ficamos com perda de sono e, obviamente, a perda de sono é terrível porque não permite que o nosso corpo descanse. O grande efeito sobre a saúde é um efeito mais psicológico da tua qualidade de vida. Quando a gente fala de poluição sonora, nós estamos falando de perda da qualidade de vida. E aí, com isso, vem as questões de saúde relacionadas a isso. A depressão surge essencialmente devido a perdas de sono e à falta de descanso associado a um estado de saúde que não é o que deveria ser. Eu comecei a ouvir muito barulho de música eletrônica e eu não sabia de onde vinha. Depois, com o tempo, eu comecei a perceber uma frequência muito diferente na rua à noite. Então, era muito algazarra, barulho de gente chegando, gente saindo, carro com som alto. E, aos poucos, eu fui descobrindo que a casa que eu comprei, que eu tanto quis comprar, ela era vizinha de uma boate enorme em São Paulo, que eu não fazia ideia de que existia. E acabou que isso comprometeu demais minha vida, né? Um estresse constante que foi tomando conta de mim e que me levou, por consequência, a uma depressão profunda, ao ponto em que assim, eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais. Foram 5 anos convivendo e tentando resolver, e tentando dialogar e mudar essa situação. Outro estabelecimento também abriu e eles se revezavam. Uma parte abria de madrugada, que era boate, outra parte funcionava o dia inteiro, com música alta, banda ao vivo, moto chegando, moto saindo. Eu não tinha mais um tempo na minha vida em que eu pudesse me relacionar com o silêncio. Eu tenho traumas, sim. Eu não consigo ouvir um carro passando com música eletrônica, que eu tremo e transpiro frio, assim. Porque foi o que mais me afetou. Sons de moto acelerando, que era muito que acontecia na porta da minha casa depois que eu comecei a pedir para eles abaixarem o volume e tal. Cercavam minha casa e aceleravam a moto. Então, quando alguém para perto de mim e começa a acelerar a moto, eu tenho taquicardia. O que me incomoda é a falta de bom senso alheio. Se a pessoa não tem empatia, de saber, puxa, tem alguém dormindo aqui em cima de mim, puxa, por que eu vou buzinar no ouvido de uma pessoa que está atravessando a rua? Isso podia ser eu ali, né? Isso é muito grave. Eu acho que dos principais problemas aqui no Brasil é a falta de conscientização e educação. A educação não é nem a questão da educação formal da escola, mas a educação de eu respeitar o próximo. Isso em várias áreas. Não vai ser diferente nessa. Como não existe muita conscientização do problema, então pior ainda, porque as pessoas nem pensam no assunto. O cara põe a música dele e acha que com isso ele está se divertindo, as pessoas estão gostando e ele sequer pensa que o cara que mora em frente de repente pode querer dormir, pode ter a necessidade de dormir, pode ser uma pessoa que esteja com um problema de saúde e precise descansar. Então você tem que entender isso e respeitar isso também, sem, por outro lado,
acabar com o seu prazer de ter aquela festa. Durante o período em que fundei a página Ouvido no Ruído, com outros moradores de outros bairros, Vila Madalena, em São Paulo, vizinhos do Elevado, vizinhos da Praça Roosevelt, por exemplo, a gente se reuniu e aprendeu muito um com o outro, né? A gente percebeu que o pior ruído é aquele que interfere dentro da sua própria vida. O que diz a legislação brasileira sobre o nível limite de exposição ao ruído? Qual é o ruído máximo que a gente suporta? Bem, essa legislação no Brasil é ancorada em cima de uma norma técnica, que é a NBR 10.151, que está sob revisão, inclusive, e ela determina níveis de ruído admissíveis em função do horário, se é de dia ou se é de noite. É festa, é alegria, é economia, todo mundo vindo, todo mundo participando. E em função da localização onde você se encontra. Se é uma zona industrial, por exemplo, você tem permissão de níveis maiores, se é uma zona residencial, níveis obviamente menores. Em números, a gente está falando do quê? A gente está falando para uma região industrial, uma zona industrial, da ordem de 70 decibéis de dia e 60 decibéis à noite. Numa região residencial, a gente vai falar aí de 50 decibéis de dia, 40, 45 à noite. Normalmente, de noite, você tem 5, 10 decibéis a menos em termos de nível admissível. Conta um pouco pra gente o que você está fazendo aí. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: nós fizemos a medição em frente ao estabelecimento, como determina a lei, a norma técnica, não é? A situação identificada foi de 90 decibéis. Aí, por norma, eu me afasto daquela fonte sonora para captar o ruído do ambiente, o chamado ruído de fundo. Ou seja, eu poderia agora, até na frente do próprio estabelecimento, realizar essa medição porque eles desligaram o som. Ou seja, eu tenho o nível de ruído do estabelecimento, né, com aquela fonte sonora que estava sendo produzida, e o nível agora do ambiente. O nível da rua, chamado nível da rua, que está dando 64,4 decibéis. Isso significa? Até 3 decibéis há uma tolerância, de acordo com a norma legal. Ou seja, se ele estivesse até 67,4 decibéis, ele estaria abraçado pela norma, no sentido de que o ruído de fundo seria equivalente ao ruído do estabelecimento dele. Agora, em razão da situação identificada, ele está infringindo a norma. Agora eu vou conversar com o dono, porque para que ele produza um nível de ruído desse porte, com música ao vivo, ele precisaria de um isolamento acústico. Aí vamos lá agora para fazer a averiguação de documentos e lavrar a autuação. Pá, tudo bem? Chama o responsável pra gente, por gentileza, fala que é da prefeitura. Boa noite, tudo bem? Opa, como é que vai? Tudo bem? Paulo, jóia. por gentileza, a documentação do estabelecimento e o TRG, a gente está esperando aqui fora, tá? O permitido é muito grande. Documentação toda daqui. Qual que é o nome, perdão? Paulo Roberto. Paulo, a questão é a seguinte, nós somos do PSIL,
Estamos aqui em razão do ruído, reclamação de ruído, tá? O que acontece? Para que você tenha esse nível de som que você produz aí dentro, você precisaria ter um isolamento acústico, porque senão o som vaza. Banda sem isolamento acústico não tem como o som vazar muito. Como a tua pessoa jurídica é microempresa, você, em tese, esse nível de ruído seria uma situação de multa, tá? Como é microempresa, essa multa é substituída por uma orientação prévia. Agora, a título de orientação para você trabalhar, vou ser bem sincero, pela nossa experiência, a questão da banda, não tem jeito. Se você me perguntar, mas que tipo de ruído eu posso fazer, que tipo de som eu posso tocar aqui, sem isolamento acústico, não tem como. É mais ou menos o seguinte, quem está lá dentro, escuta o teu som, curte o teu som. Quem está na rua, quem está na calçada, não pode conseguir identificar que tipo de música você está tocando lá dentro. Não é só o som de música mecânica, música ao vivo, que gera um nível acima do permitido, que por um momento é 55 decibéis. Na rua foi flagrado ruído de fundo, aqui carros, vozes, lá de onde eu medi, distante do seu estabelecimento, 64 decibéis. Aqui deu 90, está muito acima. No Brasil a gente fala muito da lei do silêncio. Muito mal interpretada, muito mal entendida, por sinal. As pessoas têm essa ideia, depois das 10 não pode fazer nada. Na verdade, o que acontece é que você tem limites em termos de níveis, eu citei anteriormente, você tem limite do nível de ruído que você pode causar para a sua vizinhança de dia, diferentes dos níveis noturnos. E essa fronteira diurno-noturno, na nossa legislação, é 10 horas da noite. A legislação no Brasil, ela, no caso da legislação ambiental, ela está exposta para os 3 níveis, União, Estado, município. Então, em princípio, todos teriam a possibilidade de atuar. É claro que isso está muito mais afeito ao município do que propriamente ao Estado, e aí a federação, você esquece, você não vai ligar para Brasília para reclamar do bar na frente da sua casa. Então, normalmente, isso fica a cargo do município. Que é só o violão, a voz de violão que vocês fazem aí, né? O violão e a TV sem som. Isolamento é eficaz, é aquele que te garante que o som não vai vazar para fora, entendeu? Nós fazemos, geralmente, 15 vistorias por equipe por dia em São Paulo. Fazemos mais ou menos aproximadamente 1.500 vistorias por mês. 64, 65. Vamos lá, pegar a documentação dele. Funciona através das denúncias que nós recebemos através do 156. Os dados coletados pelo 156, nós inserimos no sistema e nós fazemos as programações em relação às vistorias de ruído. E quais são as áreas de atuações de vocês? Casas noturnas, bares, restaurantes, igrejas, qualquer tipo de estabelecimento que cause ruído. O que é exatamente o mapa do ruído, que é um trabalho que o senhor vem promovendo na Europa e em várias partes do mundo, inclusive no Brasil? O que é isso? Bom, o mapa de ruído é um diagnóstico do ruído ambiental num espaço urbano e é uma distribuição espacial dos níveis de ruído em vários locais. O mapeamento permite identificar as maiores concentrações, os locais onde as fontes de ruído são mais fortes, porque é assim, não há orçamentos infinitos. Então, quando há uma solução de engenharia, de tentar reduzir, e de planejamento urbano e soluções técnicas, essas têm de concentrar-se nos locais mais gravosos. Existe algum lugar que o senhor citaria como exemplo, onde há um plano de ação eficiente que conseguiu reduzir o nível de ruído de uma cidade? Nós implementamos os mapas de ruído em várias cidades europeias a partir de finais dos anos 2000. As primeiras cidades na Europa foram as cidades de Birmingham e de Lisboa, ainda antes do ano 2000, e no ano 2002 foi publicada uma diretiva europeia e a partir de 2005 todas as grandes cidades europeias têm um mapa de ruído e um plano de ação.
Isso está acontecendo em todas as capitais, em todos os grandes aeroportos europeus, e está um pouco saindo do espaço europeu e indo para outras grandes cidades também na Ásia, aqui no Brasil também. E nós começamos o trabalho de controle da poluição sonora aqui de uma forma mais focada em 1999, com a criação de uma equipe de controle da poluição sonora. 6 anos depois, nós tomamos conhecimento que havia na Europa a carta acústica, tomamos conhecimento de um técnico especialista chamado Bento Coelho, que desenvolvia esse projeto junto a uma universidade. E foi bem interessante porque nós lidávamos no dia a dia com o controle da poluição sonora. A partir de quando nos denunciavam, a gente ia verificar, fazia as autuações, etc. E a carta acústica se apresentava como um instrumento de planejamento, uma ferramenta de planejamento. Fortaleza foi uma estratégia do município que resolveu realmente pegar no problema e começar por fazer o tal diagnóstico e avançar. Quando você vai reduzir o ruído, você não pode subitamente reduzir o tráfego. As soluções têm que ser implementadas de forma gradual, porque você não pode parar a cidade, entendeu? Por isso eu falei há pouco num plano. As cidades têm planos e os planos têm, não é para o ano seguinte, são planos a 5 anos onde você vai reduzindo. O Disque Silêncio foi o nosso primeiro canal aqui de denúncias, né? Hoje nós ultrapassamos isso, inovamos usando a tecnologia atual. Temos o 156, que é uma central telefônica, temos um convênio com a Secretaria de Segurança, que recebemos denúncia também pelo 90, e lançamos uma página de denúncia da web, denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br, e um aplicativo. A gente disponibiliza esses canais exatamente para a gente estar ouvindo a população, estar atuando firmemente nesse combate e planejando cada vez melhor essas ações. Existem 2 leis que nós tratamos aí nessa questão da poluição sonora, né? A lei do silêncio, que ela já vem muito em cima das atividades comerciais, aí a gente cita bufês, restaurantes, casas de show, indústrias, porque muito se confunde a poluição sonora apenas com a parte da noite, mas a gente tem um combate a ela durante o dia também. E a lei do paredão, ela é específica para o veículo automotor, né? Ou que está dentro do veículo, ou um paredão que realmente que eles alocam ali e já é colocado na via pública. A lei do silêncio, ela houve uma alteração ali para o final de 2017, teve uma atualização. Uma das modificações foram as 4 medições. O que é isso, as 4 medições? Quando o agente chega ao estabelecimento, ele tem um aparelho que é o decibelímetro para verificar. Por exemplo, durante o dia, das 6 às 10, o que é aceitável é até 70 decibéis. Das 10 às 6 é aceitável 60 decibéis. Então, além de verificar se o estabelecimento possui autorização especial sonora, ele vai executar essas medições através do decibelímetro, que antes eram 2, agora são 4. Ele tem que constatar que está acima, lá tem que registrar por fotografia as 4 medições, para dar até uma credibilidade maior, apesar de que o agente tem fé pública. E essa medição, outra alteração, foi que antes ela era feita a 2 metros do estabelecimento onde estava a fonte sonora. Agora é a 2 metros do imóvel mais próximo da fonte sonora. Vocês aferiram quanto aqui no decibelímetro aqui de som? Pronto, lembrando que pela lei de poluição sonora são efetuadas 4 medições registradas fotograficamente pelo fiscal, certo? Nas primeiras 4 medições são feitas com o som ligado, com o equipamento sonoro do estabelecimento ainda ligado. A maior aferição foi feita em 79 decibéis, que já está acima do limite permitido em lei, que é de 70 decibéis para esse horário, que é entre 6 da manhã às 22 horas. Com o som desligado, mesmo assim ainda foi registrado 73 decibéis, está acima do limite permitido. Nesse caso, o estabelecimento vai ser autuado
pela questão da poluição sonora, ele também não apresentou o documento em que o município autoriza ele a fazer uso de equipamento sonoro, que é a autorização especial de uso sonoro, também sofrerá essa autuação por não apresentar essa documentação. Quando nós chegamos no local e é realmente verificada a poluição sonora, é feito um auto, uma multa, que vai depender de 500 a 20 mil reais, dependendo do porte do estabelecimento, das reincidências, do poder aquisitivo do infrator, né? Depois, óbvio, ser feito todas as medições e aí é verificada se ele tem ou não tem autorização sonora. Né? São 2 pontos aí, a autorização sonora, se aquele estabelecimento, se for um estabelecimento comercial, e a questão dele estar fora dos limites permitidos naquele horário. Muitos ambientalistas criticaram, dizendo que essas alterações podem favorecer os próprios estabelecimentos, casas noturnas, etc. O que vocês dizem sobre isso? Acreditamos que foi uma equação para a cidade. Né? Acredito que projetos acústicos sendo bem feitos, através de uma autorização sonora bem colocada, não vá prejudicar o imóvel vizinho ou a fonte sonora. E as quatro medições é mais uma questão de uma credibilidade maior do que também o outro lado vinha questionando em relação aos empresários que tratam essas casas de shows. Né? Eu acho que ficou ali no meio termo. Professor, as cidades brasileiras são mais barulhentas do que as cidades de outros lugares do mundo? As cidades brasileiras são barulhentas, são talvez mais barulhentas do que as cidades europeias, porque efetivamente ainda não começaram o processo ou estão começando um processo que é um processo gradual e contínuo de redução. Isso tem a ver com os próprios veículos, tem a ver com os pavimentos das ruas, que por vezes os pavimentos não são o mais otimizado. Inclusive tem pavimentos em algumas cidades na Europa que são pavimentos especialmente estudados para serem menos barulhentos. Portanto, há todo um processo que é preciso começar, entendeu? Qual seria a tática de guerrilha de alguém perturbado pelo ruído para reduzir o estresse causado pelo barulho indesejado? A estratégia é a reclamação, se queixar mesmo, se queixar no município. Se as pessoas se queixarem, os vereadores vão ver que há uma necessidade das pessoas, efetivamente, terem um bom ambiente sonoro, da sua sanidade mental, como falou e muito bem, ser atendida. Portanto, as pessoas, a tal solução de guerrilha é se queixarem mesmo. Vem para cá, todo mundo vindo, vem para cá hoje, é aqui a depressão, Vamos decidir.